Sabe, lá no coração do sertão da Paraíba tem um prédio que é muito mais do que só pedra e cal. É um verdadeiro arquivo vivo. As paredes dele guardam, olha, quase 200 anos de história, de muita dor, de lendas e, no fim das contas, de transformação. E é essa história que a gente vai conhecer hoje, a da Cadeia Velha de Pombal. Olha só que coisa, essa transformação. De um lado, um símbolo super austero, de confinamento. Do outro, um centro cultural vibrante, cheio de vida. Fica a pergunta, né? Como é que um lugar de repressão vira um espaço de liberdade e de memória? Bom, é essa jornada que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. A gente está falando de um prédio com duas vidas completamente diferentes. Uma como uma prisão, daquelas bem temidas, e a outra como uma casa de cultura, super celebrada. E nessas duas fases, ele foi tipo uma testemunha silenciosa da evolução do próprio sertão nordestino. A primeira história, claro, começa pela construção. E que construção! Foi um projeto que se arrastou por décadas, sabe? Era quase um símbolo da dificuldade que o Império tinha para fincar o pé, para mostrar sua autoridade lá no interiorzão da Paraíba. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra o tamanho do desafio. Foram mais de 40 anos entre a ideia e o prédio pronto. Imagina a cena. Em 1848, eles começam os alicerces. 10 anos depois, em 1858, chega um engenheiro alemão para vistoriar e a obra ainda estava no chão, no rés do chão, como se dizia. Pensa na dificuldade de levar material, gente. Tudo isso para o meio do sertão no século XIX. Não é à toa que a finalização, em 1859, foi um parto, literalmente. E a estrutura? Pessoal, era uma verdadeira fortaleza. As paredes tinham quase 1,5 metro de espessura, feitas de pedra e tijolo maciço, uma coisa bruta mesmo. O telhado, com aquelas telhas de barro super pesadas, era sustentado por umas vigas de madeira de lei. Tudo ali foi feito para ser impenetrável, sabe? Para ser um símbolo de poder que ia intimidar e, na cabeça deles, durar para sempre. Lá dentro, a vida era outra história, e uma história bem brutal. Os presos dormiam ali mesmo, direto nesse chão de pedra irregular. Sem cama, sem nenhum lugar para armar uma rede, nada. Era um ambiente feito para quebrar o espírito de qualquer um. O único alívio, se é que dá para chamar assim, era a pouca luz que entrava pelas grades das janelas. Mas vamos combinar, né? A história de uma prisão não tá só nas paredes, tá em quem ficou preso ali. E olha, pelas celas da Cadeia Velha passaram umas figuras que viraram lenda, sabe? Com os dramas que ecoam até hoje. Cada porta dessas de ferro pesado guardava uma história, um drama humano. Não era só uma cela, era praticamente uma jaula. E ali ficavam alguns dos personagens mais desesperados, mais temidos e também mais complexos daquele tempo. E essa lista de hóspedes, entre aspas, é um retrato da sociedade do sertão daquela época. Tinha de tudo, desde Donária dos Anjos, que foi levada a um ato extremo por causa da fome, até o lendário bandido Rio Preto. Tinha o temido cangaceiro Chico Pereira e também o Cício de Bembém, que era um ladrão comum, mas que, segundo a história, fez da cadeia sua segunda casa de tanto que era preso. A história da Donária, nossa, é especialmente trágica. Pensa só, no meio daquela seca terrível de 1877, ela confessou um crime pavoroso, motivado pela coisa mais básica que existe, o instinto de sobrevivência. A confissão dela mostra o nível de desespero que a seca trazia para o povo do sertão. É de arrepiar. E tinha também a lenda do Rio Preto. A história que corriam é que ele tinha um corpo fechado, era curado de bala e faca, sabe? Que as armas não pegavam nele. Mas aí, a realidade sempre chega. Ele foi ferido por um tiro e foi justamente dentro dos muros da Cadeia Velha que o mito dele acabou. Isso mostra que nem o folclore conseguia escapar daquelas paredes. Mas o episódio mais inacreditável, aquele que parece cena de filme, não foi uma morte, foi uma fuga. Uma operação ousadíssima e, vamos ser sinceros, humilhante para o Império. E tudo liderado por um dos cangaceiros mais famosos da sua época. E os registros oficiais pintam o cenário pra gente. Imagina, 2 da manhã, uma quinta-feira, 19 de fevereiro de 1874. E o detalhe, chovendo muito, a chuva abafando qualquer barulho. A escuridão, claro, era a aliada perfeita para a confusão que estava prestes a acontecer. Aí fica a pergunta, de quantos homens alguém precisa para invadir uma prisão cheia de guardas? A resposta, só 8. Era um bando minúsculo, liderado pelo Jesuíno Brilhante, e ele estava lá determinado a tirar o irmão dele, o Lucas, da cadeia. E o plano deles foi rápido e muito estratégico. Primeiro, o susto. Começaram a atirar no escuro.
Depois, desarmaram todo mundo, pegaram todas as armas e munições da guarda. Em seguida, o caos total. Saíram quebrando cadeados e grades com machados e pedras. E para fechar com chave de ouro, a jogada de mestre. Eles armaram os outros presos, que saíram das celas para ajudar no ataque. Imagina a confusão. E o resultado disso tudo? Uma humilhação completa para as autoridades. 42 presos fugiram naquela noite. E o mais incrível é que, segundo os registros da época, nenhum deles foi recapturado. Nenhum! Bom, depois de mais de um século com histórias desse tipo, a fase de prisão chegou ao fim. A cadeia velha foi desativada. E foi aí que, das cinzas daquele lugar, começou a nascer um novo propósito. A segunda vida do prédio estava começando. Essa transformação virou oficial em 1986. Aquele lugar que antes trancafiava pessoas passou a se chamar Casa da Cultura Senador Rui Carneiro. A nova missão era bem diferente. Em vez de aprisionar a gente, agora a ideia era preservar o passado. E olha que poético. O mesmo chão de pedra que um dia serviu de cama para cangaceiro, hoje é percorrido por estudantes. As celas que antes prendiam corpos, hoje ajudam a libertar mentes, ensinando a história da própria região. Hoje em dia, o espaço é cheio de artefatos, fotos, exposições, tudo contando a história de Pombal. Essas maquetes de prédios históricos que a gente vê, por exemplo, estão ali para preservar a memória da arquitetura da cidade. E tudo isso dentro do prédio mais simbólico de todos. E é assim que a cadeia velha fecha o seu ciclo, sabe? Ela deixou de ser um instrumento de poder do Estado para se tornar uma guardiã da memória do povo, um verdadeiro arquivo vivo do sertão. E a importância dela é tão grande que foi reconhecida oficialmente. O prédio é tombado pelo IFAEP, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Isso garante que essa história toda não vai ser demolida nem esquecida, que vai ser protegida para as próximas gerações. No final das contas, a história da cadeia velha de Pombal deixa uma reflexão bem forte pra gente, né? Ela mostra que até os lugares mais sombrios podem ganhar um novo significado. Eles podem virar faróis que iluminam o nosso passado, ensinando não só sobre crime e punição, mas sobre resiliência, sobre cultura e, principalmente, sobre a incrível capacidade que a gente tem de transformar dor em memória.